Livro Enganado pela Nova Era, capítulo 8. O centro da nova era estuda a Bíblia. O Pai me revelou que a Bíblia contém grande sabedoria e poder, anunciou Muriel no início de uma nova série de aulas de preparo de discípulos. Com curiosidade, observei a Bíblia que ela colocara sobre os joelhos, enquanto se assentava diante de nosso pequeno grupo. Ele me instruiu a começar estudos bíblicos aqui no Caminho Iluminado, continuou ela. Nesta aula, vamos usar a Bíblia como nosso principal livro de consulta. Para mim, o anúncio de Muriel foi uma surpresa. Não imaginei que o nosso centro da nova era fosse um dia estudar a velha Bíblia. Muriel abriu a grande Bíblia com encadernação de couro. Vou ler o Evangelho de Marcos, disse ela. No capítulo 11, verso 24, Jesus está falando acerca da fé e do poder da oração. Ele diz, por isso vos digo que tudo quanto em orações pedirdes, crede que recebestes, e assim será convosco. Inclinando-se para baixo, Muriel colocou a Bíblia sobre o carpete ao lado de sua cadeira e iniciou uma dissertação com base no versículo citado. Deu ênfase ao fato de que quando vamos ao Pai em oração com determinado pedido, é importante crer que já recebemos aquilo que estamos pedindo. Se, por exemplo, você está orando por cura, explicou ela, logo depois de orar, você precisa crer que já foi curado, embora os sintomas ainda não tenham desaparecido. Sinto-me um tanto esquisito naquela primeira aula de estudo da Bíblia. Era sempre com entusiasmo que eu estudava os escritos de Diju Kul e ouvia as mensagens dos guias canalizadas por Muriel. Por alguma razão, entretanto, hesitava em envolver-me com ensinos bíblicos. Desde que me unira ao movimento da nova era, considerava a Bíblia como muito fora de moda. Depois da palestra de Muriel, fizemos um pouco de meditação e oramos em rodízio ao Pai, entre aspas, para que a obra do Caminho Iluminado fosse abençoada. Também oramos por nossas necessidades pessoais. Jesus Cristo aparece e realiza uma cura. No decorrer da aula seguinte, no Caminho Iluminado, Muriel contou-nos, toda entusiasmada, acerca de uma experiência maravilhosa que lhe havia ocorrido recentemente. Enquanto me encontrava no hotel Brentwood Holiday, fui despertada no meio da noite. Para meu espanto, um homem estava em pé, bem no meio do meu quarto. Muriel abriu a boca e ergueu as sobrancelhas, imitando a própria expressão de assombro. Foi um choque vê-lo parado ali, na minha frente, ela continuou. Media mais ou menos 1,80 m de altura e apresentava um porte digno de grande autoridade. Disse-me, coloque-se de joelhos. Muriel fez uma pausa, como para tomar fôlego. Meus olhos estavam grudados nela. Ele falou de novo com muita firmeza. Ajoelhe-se. Eu sou Jesus Cristo e vou curá-la. Foi exatamente isso que ele disse. Fiquei como que esmagada pela força de sua presença. Muriel contou que se levantou da cama e ajoelhou-se diante do misterioso estranho. Descreveu a pessoa que estava diante dela. Jesus tem ótima aparência. Apresenta a qualidade inata de um bem-sucedido empresário ou de um notável político. Ostenta ainda um certo carisma e a serenidade, indicativos de sua divindade e grande sabedoria. Se o povo acha que Jesus é um tipo raquítico e frágil, vai surpreender-se. Embora considerasse fantástica a história de Muriel, não tive dúvidas de que aquilo havia acontecido mesmo, exatamente como ela o descrevera. Conhecendo Muriel por vários anos, eu havia cultivado sólida confiança nela. Ele é poderoso, disse Muriel com expressão. Tocou-me na cabeça e com as 2 mãos. Depois de abençoar-me, passou direto pela porta maciça e chaveada de meu quarto de hotel e desapareceu no corredor. Após a miraculosa visita de Jesus Cristo, entre aspas, a Muriel,
O caminho iluminado começou a mudar consideravelmente, adquirindo uma atmosfera muito mais cristã. Toda a minha orientação filosófica parecia estar ameaçada por esses novos ensinos bíblicos e comecei a sentir-me pouco à vontade. Procurei convencer-me, entretanto, de que o Mestre Jesus era, afinal de contas, um guia importante na hierarquia, e assim era justo que estudássemos aquilo que ele ensinara, conforme o registro da Bíblia. Pelos livros de Bailey, lembrei-me de que o Mestre Jesus era o responsável pela supervisão de toda a cristandade. Respeitando-lhe a posição como um dos grandes guias, concluí que talvez fosse útil tomar conhecimento de seus ensinos. Estes poderiam bem suplementar o conhecimento metafísico que eu havia adquirido através das dissertações de Djurjalcu. Numa aula de estudos da Bíblia, Muriel falou acerca do uso do nome de Jesus na oração. Lendo a Bíblia, Muriel citou as palavras de Jesus. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. João 14, 13 e 14. Nesse texto do Evangelho, comentou Muriel, Jesus recomenda que seus seguidores peçam as coisas em seu nome. O nome de Jesus é o maior nome do universo e deve ser sempre invocado quando oramos. Ela olhou seriamente para o grupo. Quando vocês orarem, explicou ela, devem dirigir suas orações ao Pai, assim como Jesus instruiu os discípulos quando deu-lhes o exemplo na oração do Senhor. Entretanto, quando pedirem alguma coisa na oração, peçam-na em nome de Jesus. É o mais poderoso nome que pode ser usado para fins de invocação. Muriel então contou-nos que havia sido instruída pelo pai, entre aspas, a comprar um aparelho de televisão e observar os evangelistas da TV, especialmente Kenneth Copeland e Kenneth Hagin. Preciso estudar suas técnicas de pregação, disse o pai que, dos pregadores cristãos, são eles os que mais se assemelham aos da nova era. O Pai quer que eu aprenda com eles, a fim de aperfeiçoar meu próprio ministério aqui no caminho iluminado. Muriel então aconselhou-nos a observar esses evangelistas de TV, tanto quanto possível. Como eu considerava a televisão em geral poluída com lixo ímpio, fazia anos que não tinha um aparelho e, portanto, desconhecia os pregadores que Muriel mencionara. Mas resolvi ouvir esses pregadores pelo rádio de meu carro, sempre que possível. Jesus Cristo, entre aspas, aparece a um guru. Com a nova ênfase sobre Jesus Cristo no caminho iluminado, uma intrigante lembrança veio à tona em minha mente. Lembrei-me de uma visita que havia feito num domingo pela manhã, quando assisti a um culto realizado pela organização hindu denominada Self-Realization Fellowship, Sociedade de Autopercepção, com sede em Los Angeles. O culto ocorreu numa linda capela localizada no centro Lake Shrine daquela organização, a uns 5 quilômetros do lugar onde eu frequentava as aulas de metafísica do caminho iluminado. O que mais me impressionou na capela do SRF foram os 6 grandes quadros pintados na frente do altar, retratando os gurus históricos mais intimamente relacionados com a organização. Um dos 2 quadros centrais era de Jesus Cristo. Na época, fiquei curioso para saber por que aquela seita hindu teria Jesus Cristo em tão alta estima. Apesar disso, não investiguei o assunto. Agora, com a ênfase do caminho iluminado sobre os ensinos de Jesus Cristo, fui inspirada a visitar outra vez a capela do SRF e fazer aos monges algumas perguntas acerca de sua relação com o cristianismo. Chegando cedo, sentei-me no santuário. Pouco depois, a capela já estava repleta para o culto da manhã.
e uma multidão começou a congregar-se nos amplos jardins, de onde se ouvia a programação pelos alto-falantes. O culto começou com cânticos sagrados. O pastor, parecendo um tipo de monge, vestia um tradicional manto hindu vermelho. Após uma breve introdução ao sermão, houve uma meditação, seguida pelo restante do sermão. O sermão tinha um sabor curioso, uma combinação de ensinos hindus e cristãos, embora os ensinos orientais parecessem predominar. O programa encerrou-se com uma oração, para a qual toda a congregação ficou em pé e com os braços estendidos para o alto. Mais tarde interroguei um dos monges mais experientes, homem calvo e franzino que vestia uma jaqueta vermelha, parecida com um jaleco de médico. Parecia que aquele traje era o uniforme usado pelos monges da seita. "O senhor crê no diabo?" perguntei. O monge trouxe uma Bíblia e leu várias passagens para mim. Impressionei-me com seu conhecimento pormenorizado das Escrituras. Tivemos uma interessante conversação. Recomendou-me que adquirisse Autobiography of a Yogi, Autobiografia de um Yogi, escrita por Paramahansa Yogananda, fundador da organização. Através de livro, fiquei sabendo que Yogananda havia nascido na Índia e estudado num local de retiro religioso hinduísta por vários anos, antes de emigrar para a América. Yogananda havia sido enviado para os Estados Unidos por seu guru para estabelecer um mosteiro no Ocidente, com vistas à disseminação dos ensinos hinduístas entre os ocidentais. Em resposta a um sonho profético, Yogananda escolheu uma mansão em Los Angeles como local para o seu centro monástico. Quase no fim do livro, encontrei uma passagem que respondia à minha pergunta acerca do motivo pelo qual o SRF tinha tanta consideração por Jesus Cristo. Um dos períodos mais felizes da minha vida foi quando ditei, para a revista Self-Realization, a minha interpretação de parte do Novo Testamento. Implorei fervorosamente a Cristo para que me orientasse no entendimento do verdadeiro significado de suas palavras, muitas das quais têm sido lamentavelmente mal interpretadas nestes 20 séculos. Fiquei impressionado com o entusiasmo de Yogananda em relação com as escrituras do Novo Testamento. Continuei lendo a narrativa com profundo interesse. Certa noite, enquanto fazia oração silenciosa, meu quarto na ermida de Encinitas encheu-se de uma luz azul opala. Contemplei a forma radiante do bendito Senhor Jesus. Sua aparência era de um homem jovem, com cerca de 25 anos, barba rala e bigode. Com seu longo cabelo escuro, repartido no meio, era iluminado por um brilhante halo dourado. Seus olhos tinham uma beleza celestial. Enquanto eu os observava, mostravam-se infinitamente cambiantes. A cada transição de sua expressão divina, eu percebia intuitivamente a sabedoria que transmitiam. Em seu glorioso olhar, senti o poder que sustenta miríades de mundos. Um cálice sagrado apareceu em sua boca, desceu aos meus lábios e depois retornou para Jesus. Após alguns instantes, ele proferiu belas palavras tão pessoais em sua natureza que preciso conservá-las dentro do coração. Em minhas reflexões naquela oportunidade, comecei a analisar o que parecia ser uma conexão maravilhosa entre as várias religiões do mundo. Jesus havia aparecido aos hinduístas como Yogananda, bem como aos cristãos, como o reverendo Hagin. Percebi que todas as diferentes religiões constituíam na realidade apenas parte de um todo divino emergente, e era objetivo da nova era integrar todas essas diversidades de pensamento teológico numa só religião harmoniosa. O ideal da nova era parecia um belo conceito, promover a unidade na diversidade, a fim de revelar a plenitude de Deus e produzir uma sociedade de amorável compreensão e interdependência mútua.
Seria a nova era do amor, da luz e da alegria, o reino dos céus na terra. A Convenção de Kenneth Copeland. Parecia que em quase todas as nossas aulas de estudo da Bíblia, Muriel mencionava o nome de Kenneth Copeland. A julgar pelos programas radiofônicos que eu ouvira, esse renomado evangelista de Fort Worth, Texas, parecia mesmo ser um ótimo pregador. Mantive-me cético, entretanto, em relação à afirmação de Muriel, segundo a qual ele se inclinava para algumas das ideias elementares da nova era. Seus programas soavam aos meus ouvidos como uma pregação 100% bíblica. Enquanto ouvia um dos programas de rádio de Copeland, um anúncio me chamou a atenção para um evento denominado Convenção da Voz da Vitória dos Crentes da Costa Oeste. Deveria ser realizada em breve no Centro de Convenções de Anaheim e contaria com pregações de Copeland e líderes de sua equipe. Achei que seria uma boa ideia assistir ao evento e ouvir Copeland em pessoa. Talvez descobrisse algo acerca desse pregador que eu pudesse ter deixado de apreciar através dos programas de rádio. Já fez a inscrição, senhor? Perguntou um recepcionista sem uniforme quando entrei no saguão do centro de convenções. Já dava para ouvir cânticos e gritos de aleluia vindos do recinto central. Passei rápido por ele dizendo, não, mas não vou ficar por muito tempo aqui. Obrigado. Eu não queria ser incomodado com inscrições, pois não planejava demorar-me nem sentir-me entediado por algum antiquado pregador bíblico. Queria só ouvir o Copeland, principalmente por consideração a Muriel. O enorme auditório continha uns 6.000 adoradores. Alguns choravam, outros proferiam palavras ininteligíveis que imaginei serem línguas estranhas. Algumas pessoas oravam, outras procuravam freneticamente textos bíblicos. Outras ainda mastigavam pipoca ou bebiam refrigerantes, como se estivessem assistindo a uma competição esportiva. Eu nunca havia visto algo parecido. Enquanto procurava um lugar onde sentar-me, vi que as fileiras da parte superior estavam vazias. É melhor sentar lá, bem longe desses cristãos buliçosos, disse para mim mesmo. Caso contrário, alguma estranha energia emocional pode tomar conta de mim. Jishou Ku ensinava que a energia emocional não era boa para alguém que estivesse na senda metafísica. Ocupando meu assento, observei os acontecimentos como espectador imparcial. Um homem cantava na plataforma. Quando terminou, começou a falar. Deduzi que era o próprio Kenneth Copeland e tive de reconhecer que realmente era um talentoso artista. Depois de uma leitura curta da Bíblia, Copeland começou seu sermão. Parecia um excelente pregador, mas por infelicidade seu tema era aquela velha baboseira que eu ouvira na juventude. Ele falava sobre como evitar que o diabo roube a alegria que o cristão deve sentir. Perguntava-me por que Muriel o considerava especialmente inspirado por Deus e como tendo um nível de consciência que se inclinava para algumas das ideias da nova era. Eu não enxergava isso de jeito nenhum e concluí que Muriel estava provavelmente enganada. Para ser justo, entretanto, ficaria ali para ouvir um pouco mais. Esperei algumas informações novas e extra-bíblicas. Esperei e continuei esperando. Tudo o que ouvia era aquele sermonear, fora de moda, como uma porção de textos bíblicos intercalados. Depois de meia hora já me sentia entediado. Pensei comigo, foi bom ter vindo. Assim provei a mim mesmo que, afinal de contas, esse evangelista não pode ser levado a sério, por mais que Muriel esteja impressionada. De forma alguma pode o conhecimento desse traficante bíblico ser comparado aos vastos e intrincados ensinos metafísicos de Jishou Ku. Minha impressão é de que a própria Muriel tem muito mais conhecimento acerca das questões divinas do que o mais brilhante e renomado líder cristão. Embora me sentisse cada vez mais enfadado e com vontade de ir embora, uma força estranha operando em mim parecia prender-me ao assento.
Assim fiquei lá e procurei interessar-me naquilo que o homem dizia. Finalmente o tédio me venceu e, saltando do assento, desci os lances de escada. A caminho de casa pensei, bom, chega disso. Volto para meus livros de Alice Bailey e aos comentários de Muriel sobre a Bíblia. Durante minha meditação matinal do dia seguinte, recebi uma surpreendente orientação. Volte hoje à noite à convenção de Kenneth Copeland, aconselhou a voz interior da consciência. Disse para mim mesmo. Decidi cumprir a ordem. Quem sabe os guias queriam que eu conhecesse alguém. Quem sabe Copeland acabaria por ensinar-me algo. Talvez eu precisasse de uma dose adicional de enfado para convencer-me, de uma vez por todas, que os pregadores bíblicos realmente não sabiam muita coisa. No início da noite, retornei ao centro de convenções e sentei-me no mesmo lugar isolado. Para surpresa minha, gostei dos cânticos e até mesmo ergui as mãos em determinado momento. Então Copeland começou a pregar. Fiquei decepcionado outra vez. Ele simplesmente pregou sobre mais um tema bíblico. Quanto mais ele falava, mais enfadado eu ficava. Finalmente decidi meditar. Inclinando-me para a frente, na borda do assento, endireitei as costas e comecei as costumeiras invocações, os encantamentos e as visualizações ocultas. Depois de uns 20 minutos, encerrei a meditação a visualizar que a energia de Cristo enchia o auditório. Após a meditação, fui impressionada a permanecer até o final do programa daquela noite. Por fim, Copeland parou de falar e voltei para casa convencido de que aquela fora minha última visita. Mas não seria assim. Na manhã seguinte, em minha meditação, fiquei chocado ao receber a ordem de assistir à convenção à noite depois do trabalho. Lembrei-me do velho provérbio, não me compete perguntar por quê. Minha parte é fazer ou morrer. Depois do expediente, percorri com meu carro os 50 quilômetros até o centro de convenções e fui direto ao meu assento de sempre, entre aspas. Enquanto Copeland pregava, algo que ele disse me chamou a atenção de repente. Senti um calafrio na espinha e involuntariamente deslizei para a ponta do assento, a fim de concentrar-me em suas palavras. Ouvi-o descrever o modo como havia tido recentemente uma visão de Deus. Ouvi Copeland dizer que Deus lhe havia informado que Jesus começaria a aparecer em breve, em forma física, nas igrejas. Jesus, talvez acompanhado por seus anjos, seria visto caminhando pelos corredores e depois desaparecer. Isso aconteceria em diversas igrejas com frequência cada vez maior. Aquela declaração soou como dinamite em meus ouvidos. Que maravilha, pensei. Isso é interessante. Muriel havia predito exatamente a mesma coisa. Pouco tempo antes, ela nos havia dito, no caminho iluminado, que podíamos esperar uma aparição de Jesus durante nossa reunião religiosa. Com efeito, lembrei-me de que Muriel também havia feito uma predição semelhante 4 anos antes. Naquela ocasião, a predição dizia respeito aos guias da hierarquia. A hierarquia havia informado a Muriel que certos guias superiores, como São Germano, Kuthumi ou de Juhalku, se materializariam em forma física e seriam vistos no caminho iluminado, talvez sentados em silêncio por alguns minutos entre nós durante o culto metafísico de domingo pela manhã. A aparição dos guias seria parte da exteriorização da hierarquia. Este é, supostamente, um processo no qual os membros da hierarquia aparecem no mundo em forma física, visual, para promover os ensinos da nova era de modo mais dinâmico que antes. Enquanto me encontrava sentado assistindo à convenção, concluí que Muriel estava certa em sua avaliação a respeito de Kenneth Copeland, como pregador inspirado pelo guia Jesus. Parecia que ele, por fim, estava expressando algumas ideias da nova era. Lembrei-me de que, num programa de rádio, Ken Copeland alegava ser possível receber conhecimento por revelação, entre aspas, diretamente de Deus através do poder do Espírito Santo. Parecia mesmo que ele havia recebido conhecimento especial. Comecei a ficar animado.
Talvez a hierarquia estivesse trabalhando por intermédio de alguns evangelistas cristãos, assim como Muriel afirmara. Sentindo-me bem mais receptivo para com os crentes cristãos, perguntei-me se outros pregadores estariam sendo diretamente influenciados pela hierarquia, embora inconscientes quanto à origem de sua inspiração. Ao término do programa, deixei o auditório e fui para casa pela rodovia, enquanto a letra e a música do cântico final vibravam em minha mente. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Final do capítulo 8.